E aí, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje estamos iniciando um novo dia, uma nova abordagem ao nosso conteúdo, uma nova perspectiva ao nosso conteúdo. E é claro, eu faço o convite para que você esteja comigo do início ao fim, fazendo as evidências, comentando, anotando e, é claro, prestando atenção em todos os detalhes, pois eles serão importantes para o nosso engrandecimento escolar, tá bom? Desde já, peço então a vocês que preparem, que se organizem aí no cantinho de vocês e, é claro, espero que vocês aproveitem tudo que eu preparei hoje para você, porque eu tenho certeza absoluta de que nós teremos uma excelente aula, ok? Vamos lá! Então, alunos, prazer em revê-los, prazer em revê-las. Hoje a nossa aula ela é bem tranquila, tá? Ela é bem light, como todas as outras de produção textual e de arte, né? Para hoje nós temos uma proposta, que é a proposta de número 4. Essa proposta, turma, ela é muito importante para a gente, porque hoje nós vamos dar continuidade ao conceito de filipeta, tá? Muitos alunos chegaram, perguntaram a mim sobre o conceito de filipeta, tá? E aí eu gostaria de pegar o próprio conceito do livro, que foi um conceito que foi trabalhado em outras aulas, mas aí nós vamos fazer apenas um reforço. Aqui na proposta de número 4 do nosso livro de atividades da página 12 não tem o conceito de filipeta, mas quando você retorna e vai lá na proposta de número 3, nós temos aqui um material falando sobre infográfico, né? E bem aqui lá na página de número 11, no cantinho nós temos filipeta e o conceito do que seja filipeta. Você precisa estar bem atento a este conceito. Antigamente, nós tínhamos alguns gêneros textuais que eram estudados nas escolas, como carta de leitor, a carta, o bilhete, tá bom? Hoje em dia, esses gêneros eles foram modificados. Como assim, professor? Modificados. Vou te dizer. Como nós tivemos uma ascensão da tecnologia, então hoje em dia quase ninguém envia carta, né? Envia e-mail. Então é mais do que natural que alguns gêneros eles deixem de ser manuseados, tá? E outros nasçam, surjam, como é o caso do meme. O meme ele já está se tornando um novo gênero textual. Se você não lembra o que seja gênero textual, é bom você lembrar, viu? É importante você ter esse conceito. Se nós temos um grupo de textos que tem as mesmas características, isso diz respeito a um gênero textual. Carta é um gênero textual, outdoor é um gênero textual, e-mail é um gênero textual, conto é outro, fábula, outro. Até ano passado, vocês ainda estudaram sobre carta do leitor, tá? Carta do leitor ainda permanece nos materiais didático-pedagógicos, tá? Para que você tenha a ideia da construção de um texto nesse gênero textual. Filipeta é um gênero textual que você ainda deve estudar, mas tem um motivo, porque ainda não deixou de ser manuseado, como a carta. A carta já deixou, mas a filipeta não deixou. Há vários tipos de filipetas. E aí vamos olhar aqui para o conceito daqui da página 11 sobre filipeta. Material impresso semelhante ao flyer. Semelhante. Se você lembrar, o flyer é um material muito simples, tem apenas uma folhinha e de um verso normalmente, que tem algumas informações bem superficiais. Se você tiver, por exemplo, vendendo um smartphone, lá no flyer, então, você vai ter as informações de que aquele smartphone é do modelo X, ele custa tal preço e onde você pode conseguir o contato de quem vende, por exemplo. Informações super objetivas, tá? O flyer tem esse objetivo. O flyer, ele pode vender, pode anunciar e por aí vai.
A Filipeta tem basicamente algumas características do flyer, por isso que está aí, material impresso semelhante. Mas qual então a outra diferença? É que a Filipeta ela tem propaganda, tem informação de utilidade pública, pode ser uma campanha contra a dengue, uma campanha política, por aí vai. Além disso, elas são distribuídas, tá, nas ruas por instituições, por ONGs, por órgãos públicos e por aí vai. Para hoje, como nós vamos estudar a proposta de número 4, nós vamos ver que o marcador de livro, tá, ele é um tipo de filipeta. E no marcador de livro, nós vamos ter a parte da frente e a parte de trás, que é chamada de verso, tá? Nosso material, ele trouxe o marcador de livro, naturalmente, sobre um livro, que é A Vida Secreta das Árvores. De antemão, eu gostaria de pedir muita paciência para a nossa aula de hoje e eu trago especificamente a abordagem direta do nosso livro de atividades, porque esta abordagem é uma abordagem completa e eu preciso realmente trazer as considerações desta proposta, explicar item por item, para que no final, quando você chegue à última questão desta proposta, inclusive eu vou colocar logo lá, tá? Aqui, ó, nós temos aqui na página 15 uma proposta, tá? Que você tem que fazer você vai criar, na verdade, um marcador de livros. Por isso que eu preciso que você fique bem atento a todas as orientações que eu vou dar, tá bom? Esse marcador de livro nós vamos deixar para o final da nossa aula e aí eu vou explicar direitinho até lá. Vamos voltar aqui para a página 12, que aí eu já explico as características principais. Nós temos aqui o seguinte: a vida secreta das árvores em uma filipeta, tá? Aí nós temos a seguinte indagação: você acreditaria se alguém lhe dissesse que as árvores têm muita semelhança com as pessoas? E aí nós temos o texto aqui. Nós vamos ler juntos, porque dessa forma eu vou explicando alguns conceitos e, consequentemente, você vai agregando ao seu repertório de conteúdo, tá? Nós temos: as árvores são muito sociáveis e ajudam umas às outras, mas isso não basta para sobreviverem bem no ecossistema da floresta. Por essa razão, há milhares de anos, as árvores fizeram um acordo com os fungos. Aí nós temos aqui a referência. E em seguida nós temos: você ficou intrigado com a informação, com a afirmação anterior? Pois se prepare para mais surpresas, analisando o marcador de livros, reproduzido a seguir. Tá? Vamos ver então o seguinte: nós temos aqui, ó, na parte da frente, o nome do livro, que é o livro que tem esse fragmento, tá? Ó, A Vida Secreta das Árvores. E temos aqui, A Vida Secreta das Árvores, tá? Nós temos o nome do autor, que é esse nome aqui bem complicado, né? Mas vamos chamar de Peter. E aqui nós temos, ó, Peter e o sobrenome dele, Wolleben. Não sei se você parou para observar o seguinte: aqui, ó, na referência apresentada, aparece primeiramente o sobrenome do Peter. E aqui no marcador, o sobrenome já vem de uma forma normal, tá? Vem depois do primeiro nome. Por que isso acontece? E aí vale que você tenha esse conceito na mente, tá? Você vai utilizar esse conceito até o ensino médio. Então, aprenda desde já. Toda vez que você fizer uma referência, e aí vale até para o nosso trabalho, tá? Já que vocês irão pesquisar sobre arte rupestre no Brasil. Toda vez que você fizer uma referência, tá? Você precisa colocar desta forma que se apresenta. Primeiro, o sobrenome do autor e depois o primeiro nome. Depois disso, o nome do livro e as outras informações. Vamos imaginar, então, que este livro tenha sido escrito por mim, Henrique Lima, professor Henrique Lima. Então, você vai ver que o meu último nome é Lima, então ele vem aqui, ó. Ele vai ser o primeiro. E depois vem o primeiro nome, Henrique, tá? Essa é a forma de se fazer uma referência. Aqui não, nós já temos de uma forma uma forma comum, porque aqui nós não estamos falando do mesmo jeito que está sendo apresentado aqui.
Enfim, voltando então para a Filipeta, nós temos nome do livro, nome do autor, imagem e informações complementares. Quais são as informações complementares? Nome da editora, legenda, tá? Outras informações como, por exemplo, a quantidade de exemplares vendidos, e aí vai, tá? Então veja, nome do livro, nome do autor e informações complementares, além da imagem. No verso, nós temos então uma sinopse daquele livro, tá? Um texto bem curto, pequeno e objetivo, que terá justamente o intuito de fazer o leitor sentir vontade de ler aquele livro, A Vila Secreta das Árvores, tá? E aí pode ser em formato mesmo de texto, de um fragmento do livro, tá? De pergunta. Aqui nós temos em formato de pergunta. Tanto aqui, ó. E se tudo o que você sempre pensou saber a respeito das árvores estivesse errado? E se descobríssemos que elas compartilham diversas características dos humanos? Então, veja, este texto tem um objetivo: convencer a pessoa a ler aquele livro específico, no caso, este livro específico, tá bom? Então, você vai observar que a filipeta, de uma maneira geral, é um gênero textual que vai apresentar uma informação, tá? Só que nós estamos estudando neste momento a filipeta em formato de marcador de livro, ok? Mas há vários tipos de filipetas. E aí, veja bem, depois que eu já mostrei todas essas informações, e aí eu faço inclusive um apelo aos alunos que me assistem, tá? Assistam a videoaula com muito carinho, com muito zelo, com muita dedicação. Toda abordagem que eu trago aqui é uma abordagem muito bem pensada, planejada. Eu não trago conteúdo de qualquer jeito para você, tá? Então, quando você for enviar uma mensagem para mim, você tome muito zelo quando você enviar a sua mensagem. Professor, mas em que sentido? Porque há algumas perguntas que eu respondo aqui na nossa videoaula, tá bom? E assim como eu preparo com muito carinho, eu espero que vocês também assistam com muito carinho, tá? Então, muitos alunos chegaram e perguntaram, professor, mas quais são as páginas a serem feitas? E eu aqui digo quais são as páginas a serem feitas, tá? Então, quando você faz uma pergunta dessa a mim, eu entendo que você não assistiu a minha videoaula. E aí vale um comentário muito pertinente. Tudo que eu passo aqui na nossa disciplina, todos os conteúdos são tão importantes quanto os outros conteúdos das outras disciplinas, tá bom? Então, tenha esse carinho especial pela disciplina de produção textual, que com certeza vai te ajudar e muito durante a vida inteira. Tá bom, turma? Vamos então dar continuidade. Vamos lá que a nossa aula hoje ela é muito, muito gostosa de ser estudada, tá? Depois nós temos aqui na página de número 13 algumas indagações, tá? Eu não vou comentar todas as questões, eu vou comentar apenas algumas, porque lembrando, você é protagonista do processo de ensino-aprendizagem. Então, tudo que eu trago, você precisa naturalmente ler a pergunta, se questionar, entender o que está sendo dito e responder. É um processo, tá bom? Se eu comento todas as questões, você vai ter praticamente todas as respostas. E aí você não vai pensar, que vai pensar sou eu, tá? Não é este o objetivo. Enfim, nós temos então como primeira pergunta: qual é a função de um marcador de livros ou marca-páginas? Muito tranquila, né? A função é destacar determinada página de um livro ou marcar uma página que mais chamou a atenção de um leitor, tá bom? Ele pede para você comentar com um grupo de amigos, mas você sabe que como nós estamos nesse meio virtual, você vai comentar você com a sua própria mente, com a sua própria cabecinha. Depois você vai escrever um parágrafo resumindo o que foi comentado.
E aí veja que eu não quero que você pegue a resposta que eu dei e escreva aqui. Eu quero que você pense, tá? Todos nós somos capazes. Eu tenho certeza absoluta de que você é capaz de responder a esta pergunta. Depois nós temos aqui como pergunta número 2. Um marcador de páginas pode ser usado para veicular textos publicitários. O que isso significa? O que significa veicular? Dar, então, movimento. É só lembrar de veículo. O veículo não fica em movimento, né? Veicular também. Dar movimento a textos publicitários. Quando você pega... vou voltar aqui, Quando você pega este marcador de livro, você tem, então, informações sobre esse livro. Significa, então, que alguma informação desse livro chegou em suas mãos. Como forma de vender esse livro, então, esse processo é um processo de veiculação, tá? Que é mais um processo mesmo de anúncio publicitário ou de texto publicitário. Vamos imaginar que você abriu uma loja de cachorro-quente e que você quer atrair naturalmente consumidores, uma clientela. O que você vai fazer? Você vai anunciar, vai fazer posts no Facebook, vai criar flyers, tá? Estes recursos veiculam o que você quer vender, tá bom? Eles levam até a sua freguesia, quase não sai, informações sobre aquilo que você está vendendo. Tá? Então, o marcador de livro ou marca-página é uma ferramenta de veiculação também. Vamos voltar então. Aí nós temos: o marcador de páginas pode ser usado para veicular textos publicitários. Essa filipeta, por exemplo, divulga a obra A Vida Secreta das Árvores, trazendo diferentes informações para o leitor. Qual delas chamou mais a sua atenção? Ou mais chamou a sua atenção? Essa resposta ela é muito mais pessoal, né? Mas quando eu paro para olhar o meu marcador de livro, por exemplo, o que mais chamou a minha atenção do professor Henrique foi a pergunta feita no verso do marcador. Mas para você, pode ter sido a imagem, pode ter sido o próprio nome do livro, ou pode ser a informação complementar de que é um livro que está na lista dos mais vendidos do The New York Times. Tá? Então, você vai ver qual foi a informação que mais chamou a sua atenção e você vai transcrever aqui na pergunta de número 2. Tudo bem? A pergunta de número 3 é uma pergunta interessante e aí eu vou fazer um brevíssimo comentário, porque nós temos apenas algumas informações que vão destacar a ficha do livro. O título você já tem, o autor você já tem, a editora e o assunto também. Então, você vai recorrer às páginas anteriores, melhor, à página anterior, e você vai observar onde constam essas informações. Tá bom? Depois nós temos na questão número 4, né, no marcador de livro, A Vida Secreta das Árvores. Lemos que essa obra teve 1 milhão de exemplares vendidos. É um número fantástico. A que você atribui esse recurso? E aí você vai pensar sobre isso e vai ponderar e pontuar aqui na questão número 4, tá bom? Seja criativa na sua resposta, tenha uma bagagem de palavras gigante, tá? Utilize as 3 linhas, não utilize apenas uma linha só, tá bom? Demonstre riqueza de conteúdo, uma riqueza de interpretação. Não se limite apenas ao que é pouco, tá? Igual na vida. Na vida nós também não ficamos limitados ao que é pouco, né? Então faça da mesma forma aqui. A quinta questão, então, nós temos: sobre o contexto do marcador do livro A Vida Secreta das Árvores, responda às questões. A. O que significa a expressão mundo oculto na frase As Descobertas de um Mundo Oculto? Volte lá no marcador e pense. B. Na frase O que elas sentem e como se comunicam? A que se refere o termo elas? Volte também lá e veja, tá? Elas é um pronome pessoal do caso reto. Todo pronome do caso reto, ele é um nome, ele é uma classe de palavra, na verdade, que substitui um nome. Nesse caso especificamente, ela está sendo uma palavra com sentido
referencial, ele está fazendo uma referência a outro termo. Qual será? E aí você vai retornar e ver com muito carinho qual é. Vamos então para a página de número 14. E aí chegamos às práticas de reflexão sobre a língua. Aqui eu quero dar uma ênfase muito grande, porque muitos alunos tiveram dúvida acerca desse conteúdo. E o objetivo hoje é sanar essas dúvidas, tá bom? Lembra que no nosso primeiro dia de aula eu falei que tudo que você aprende em língua portuguesa, em questão de gramática, você precisa resgatar e ponderar tudo aqui na nossa aula, porque quando nós construímos um texto, seja ele qual for, mesmo que seja uma linha, você precisa ter noção de regra gramatical. E aqui, então, entra justamente este conceito, que eu vou dar ênfase a partir de agora. Vamos lá, então. Prestem muita atenção, tá? Se ainda houver dúvida sobre esta parte do conteúdo, mande mensagem para mim no privado. Nós temos, então, as atividades a seguir têm o objetivo de ajudá-la a recordar seus conhecimentos sobre o modo subjuntivo. Primeira informação. Em língua portuguesa, quando nós estudamos os verbos, tá? Nós precisamos lembrar que existem 3 modos. 3. Eu tenho certeza absoluta de que o professor ou a professora de língua portuguesa, que leciona atualmente língua portuguesa para você, comentou sobre esses 3 modos, tá? O modo subjuntivo, em específico, ele é um modo que vem depois do modo indicativo. Mas vamos com calma. Temos 3 modos: modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo, tá? Tanto que nós temos essa informação neste quadrinho azul, tá? Depois dessa informação aqui, nós temos aqui, ó, modo é a atitude do falante em relação ao processo verbal. Essa atitude pode revelar certeza, é o modo indicativo. Eu prefiro que você pense de maneira contrária, tá? Modo indicativo indica certeza. Modo subjuntivo indica incerteza, tá? E o indicativo também é indicação. E o modo imperativo indica ordem. Vamos lá. Indicativo indica certeza, subjuntivo indica incerteza e o imperativo indica ordem, tá? Perfeito. Vamos continuar então. No modo indicativo, nós temos 6 tempos. No modo subjuntivo, nós temos 3 tempos. Pronto, vou parar por aqui. Não vou continuar no modo imperativo para não confundir sua cabecinha. Aí, qual é a questão número 6? Agora que você já fez uma rápida revisão do conceito de modo, reescreva as frases substituindo cada quadradinho pelo presente do indicativo ou do subjuntivo do verbo indicado. Presente do subjuntivo ou do indicativo. Preste bem atenção, tá? Ele dá essas 2 opções. Nós temos: é preciso que toda vez que aparecer esse que, o verbo, você vai ser levado a utilizar o modo subjuntivo, que é incerteza. Quer ver? É preciso que nós, o verbo é respeitar, respeitemos as árvores, tá? É preciso que nós respeitemos as árvores. Então, nós temos aí o modo subjuntivo. O modo subjuntivo ele não indica apenas incerteza, mas ele indica também possibilidades, tá? Então, é preciso que nós respeitemos as árvores como seres especiais que são. Entendeu? Muito simples, muito tranquilo. Eu tenho certeza absoluta de que você, como aluno excepcional, aluno e aluna, devem saber isso aí, ó, na ponta da língua. Vamos para a letra B. As árvores, não temos aqui que, tá? O termo que. E os verbos que são dados são ser e ajudar, tá? Vamos ver então. Se não tem o que, então significa que nós vamos acabar utilizando o presente do indicativo. Vamos ver. As árvores são muito sociáveis e ajudam umas às outras. Muito simples, né? Simples, tranquilo. E a letra C, então, nós temos: é importante
que a humanidade, olha o que ele apareceu. Se ele apareceu, então você vai ser levado a utilizar o verbo no modo subjuntivo. Eu não vou dizer resposta, quero que você pense, tá bom? Depois nós temos a questão de número 7. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Depois de analisar a filipeta, responda as duas questões apresentadas no verso dela. Comece as respostas com C, utilizando o verbo no modo subjuntivo. Então, você vai o quê? Comentar as respostas. É bem tranquilo. Vamos voltar aqui, ó. Nós temos a pergunta: e se tudo que você pensou sempre saber a respeito das árvores estivesse errado? Aí como que você pode começar? Se de fato as informações sobre as árvores que eu aprendi estivessem erradas, né? Porque as informações, eu não saberia como encarar essa situação. Não sei, você vai ter que ser bem criativo em relação a isso. Você vai ter que pensar, na verdade, sobre essa questão, tá bom? Estou apenas comentando. O que é importante é que você responda com C, porque ele vai fazer você usar o verbo no modo subjuntivo. Não utilize outro, utilize o C, tá? É um desafio? É um desafio, mas não é difícil, tá? Vamos ver a questão 8. Muito simples, bem tranquilo, tá? Responda as frases seguintes empregando os verbos em destaque nas formas pedidas nos parênteses, tá? E aí você precisa lembrar das pessoas do discurso. Primeira, segunda, terceira pessoa do singular e primeira, segunda e terceira pessoa do plural, tá? Essa questão é muito bacana de se fazer. Eu vou deixar que você faça e depois envie o registro para mim no privado, tá? Eu quero aproveitar esses minutos finais para comentar a questão que eu disse que ia comentar, que vocês vão produzir, tá bom? E aí a nossa aula ela vai ser encerrada na página de número 15. Nós temos, então, como questão 9, uma questão voltada à produção de texto. Lembrando que essa é a proposta de número 4. Então, nós temos o seguinte: as imagens a seguir reproduzem a frente e o verso de um livro bastante conhecido por quem gosta de poemas, tá? Aí nós temos A, B, C, D, E, F, até o final, né? O, P, Q, R e S, Tigres no Quintal. E o autor, Sérgio Caparelli. Imagine que você foi contratado pela editora que o publicou para criar um marcador de livros com o objetivo de divulgar essa obra. Faça a versão final de sua criação para ser exposta no varal da sala de aula. Você não vai expor no varal, mas você vai fazer o seu marcador de livros. Você vai ter como referência aquele marcador que está lá na página de número 12. Você vai pegar o mesmo marcador e vai só alterar as informações. Faça no seu caderno, tá bom? Turma, eu peço muito carinho por essa atividade, porque essa atividade é uma atividade de produção textual. Ela é simples, mas ela é importante, tá? E você vai precisar considerar todas as questões que foram ditas na aula de hoje, que foram explicadas ao decorrer da aula de hoje. Então, para que você elabore o seu marcador de livros, que é algo bem simples, você vai ter como modelo o marcador da página de número 12, tá bom? Dúvidas? Pode me perguntar no privado, não tem problema nenhum que eu vou ajudar você com certeza. Aqui nós temos os objetivos dessa proposta aqui, que é você elaborar o marcador de livros, você tendo contato com esse livro Tigres no Quintal, você automaticamente já divulga esse livro. Lembra do termo veicular? Então, você criando o marcador de livros, você vai veicular o próprio livro, tá? E você, claro, vai experimentar diferentes formas de comunicar uma informação. Você não vai ficar limitado apenas ao flyer, ao folheto e por aí vai. Você vai hoje dedicar as informações da nossa aula de hoje exclusivamente ao marcador de livros, tá? Depois aqui nós temos algumas dicas de preparação. Vou deixar que você leia de uma forma bem tranquila, tá? Turma, então a nossa aula ela está se encerrando por aqui.
Eu espero que vocês tenham entendido a proposta de tudo que foi dito na aula de hoje. Tenho gostado bastante dos alunos que enviam a foto, né, o registro das atividades. Muitos alunos estão conseguindo fazer, tá bom? Não estão sentindo dificuldade. Mesmo os alunos que estão sentindo dificuldade, eles estão entrando em contato comigo e tirando as suas dúvidas, tá bom? Por hoje, então, a nossa aula ela vai ser encerrada por aqui. Vou aguardá-los e aguardá-las na nossa próxima aula, tá? Boa atividade, treinem bastante e até breve, se Deus quiser. Tá bom, turma? Tchau, tchau!